Olá, tudo bom? Hoje nós vamos refletir sobre Deuteronômio, capítulo 8 e também o 9. Essa palavra é muito poderosa porque ela vai falar de uma exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. E eu quero lhe dizer algumas verdades que essa palavra traz à tona para a nossa vida e que é muito poderosa. Essas verdades vão trazer um nível de libertação em nossa vida, porque se essas verdades forem estabelecidas em nossa vida, poderão mudar o rumo da nossa história daqui por diante. Em Deuteronômio 8, fala o seguinte: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Eu tenho a mania de fazer um coraçãozinho todas as vezes que eu encontro essa palavra coração na Bíblia. E nesse texto eu encontrei várias vezes essa palavra coração e isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque é algo que Deus fala aqui. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então Deus ele faz aqui uma metáfora, comparando com um pai que corrige seu filho a quem ama. E que nós precisamos guardar isso no nosso coração. De que ele é como um pai que corrige o filho a quem ama. E muitas vezes nós atravessamos por esse tipo de situação, que a palavra de Deus chama de deserto. E o deserto é um lugar de dificuldade, é quando você atravessa um mar de problemas, é uma circunstância delicada, difícil, e pode ser em qualquer área. Pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser familiar, na saúde, enfim, em qualquer área da nossa vida. Existem esses desertos. E aqui está falando que quem nos leva para o deserto é o Senhor. Ele diz que Ele é quem nos levou para o deserto. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos. Então, quando o povo saiu do Egito, ele foi para o deserto para ser tratado ali por Deus, porque Deus tinha um propósito. Quando Deus nos leva para um deserto, é um propósito para tratamento da nossa vida. Porque existem coisas que nós precisamos reconhecer, como aqui fala no nosso coração, que nós precisamos ter esse entendimento de que Deus ele é como um pai que corrige o filho a quem ama. E aqui no início do texto fala que nós precisamos guardar todos os mandamentos do Senhor e fazer esses mandamentos, executar esses mandamentos, para que a gente possa entrar em determinados ambientes, em determinadas conquistas, em determinados territórios. É necessário nós estarmos alinhados com aquilo que realmente Deus está falando na nossa direção. Porque nós temos uma tendência terrível de atribuir a força do nosso braço, aquilo que é o nosso esforço pessoal, as nossas qualificações, os nossos títulos, a nossa capacidade pessoal. Nós temos essa mania de atribuir a todas essas coisas as nossas conquistas. Mas aqui fala
no versículo 6, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueira, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são como ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Então aqui fala de uma terra abundante, e é Deus quem nos coloca nesses lugares de abundância. Porque ele diz aqui, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Então, olhando para a nossa vida hoje, o que tem faltado? O que tem sido escasso? Em qual área da nossa vida nós estamos enfrentando privações, provações, desertos? Qual é a área? Porque a promessa aqui de Deus para a nossa vida é de entrarmos em territórios e termos fartura, sermos abençoados. Esse é o propósito de Deus para todos nós. Mas o começo vai ser sempre esse, obedecer os mandamentos, guardar os mandamentos do Senhor, temer, andar nos seus caminhos. Então, não tem como não dar certo. Se nós estivermos andando nos mandamentos do Senhor, temendo ao Senhor no nosso coração, cumprindo os seus caminhos, não tem como dar errado, não tem como nós não colhermos isso aqui que a palavra de Deus está falando. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. O que tem faltado na nossa vida? Quais são os níveis, as áreas de escassez que nós estamos enfrentando? Quais são os dramas financeiros? Porque dramas financeiros sempre ocuparam o cenário das civilizações ao longo da história. Dramas financeiros sempre fizeram parte da humanidade, das famílias, das pessoas. Porque a necessidade de nos sustentarmos pressupõe que nós somos agentes de sobrevivência, que são usados recursos para nos manter e que nós precisamos usufruir deles, assim como diz aqui a palavra. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Cavar cobre em monte não deve ser uma coisa fácil, deve ser uma coisa bem difícil. No versículo 10 diz, quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Mas é aí que está o ponto-chave. Porque muitas vezes, quando a gente já comeu, já está farto, a gente não louva muitas vezes ao Senhor. A gente começa a atribuir a si próprio, ao nosso esforço. Ah, mas é porque eu ralei, eu suei muito para obter esse benefício que eu estou vivendo hoje. Isso daqui, ó, foi muito suor do meu rosto. Mas isso é bíblico, você tem que suar mesmo, porque a palavra de Deus diz que suor do teu rosto comerás. E se não está suando, não está sendo bíblico, porque é o que a Bíblia fala, que do suor do nosso rosto nós comeremos. E aí no versículo 11 diz, guarda-te para que não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que eu te ordeno. Bom, se Deus disse que era para a gente vigiar, para não se esquecer do Senhor na hora da abundância, da prosperidade, da riqueza, é porque Ele sabe. Ele sabe muito bem como que funciona o nosso coração. Como que a gente se distrai facilmente e se esquece de que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu quero te fazer uma afirmação de que o dinheiro ele é uma bênção, mas ele também pode ser uma maldição. Depende de quem o usa. Dinheiro nas mãos de pessoas desmioladas é uma maldição. E Deus deseja que eu e você sejamos uma pessoa próspera, abençoada, que financie o reino de Deus. Deus deseja que eu e você possamos verdadeiramente comer do fruto do nosso trabalho, ter a nossa vida, como diz aqui essa palavra, sem escassez, sem nenhum tipo de escassez. E no versículo 13 diz assim, e se tiverem aumentado as tuas vacas, tuas ovelhas, e se acrescentar
a prata e o ouro e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. De novo, te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, e que não havia água e tirou a água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para no teu fim te fazer bem. Então, todo o propósito de Deus, o final é nos fazer bem, é nos abençoar. 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Você já imaginou isso? Deus dizendo, eu protesto. Vocês vão perecer se vocês fizerem isso. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. E qual é a voz do Senhor nosso Deus na minha e na sua direção? O que Ele tem falado hoje? O que Ele tem direcionado para você? Que consertos precisam ser feitos? Que mudanças precisam ser feitas na nossa vida para que nós possamos verdadeiramente desfrutar desse tempo que a palavra de Deus diz, dessa terra, desse regozijo de poder comer o pão sem escassez, de não nos faltar nada. Porque, infelizmente, muitas vezes nós estamos passando necessidades, mas não é o que Deus quer para a nossa vida, não é o que Ele decreta para a nossa vida, porque a palavra de Deus ela é muito clara. E nós sabemos que a pobreza ela sempre imperou, desde os primórdios. Ela sempre significou uma vida espiritual sem qualidade. E até hoje existem cristãos que afirmam e creem que sinceramente estão vivendo debaixo de julgo. E muitos deles não creem na possibilidade de desfrutarem das bênçãos de Deus, mas porque muitas vezes também se distanciaram do seu Deus e passaram a fazer o seu próprio caminho. No Salmo 35, versículo 27, diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, qual ama a prosperidade do seu servo. Então Deus está dizendo aqui que Ele ama a prosperidade dos seus servos. E você pode até argumentar: ah, mas eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu sou primicista, mas eu estou todo enrolado, cheio de dívidas, eu só recebo salário para pagar as contas e nunca sobra. Deixa eu te dizer algo. Sempre nós vamos ter algo para realizar, algum trabalho, mas vida miserável não foi feita para nós, não foi feita para povo de Deus. E Deus, Ele quer nos abençoar. Então, quem precisa se alinhar com a palavra dele somos nós. Muitas vezes a gente está se queixando só, nós estamos questionando por que eu não tenho e o outro tem. Quando na verdade o que nós precisamos é nos alinhar com aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é muito clara. Ela fala que nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor, andar nos seus caminhos, temer ao Senhor. E se nós estivermos fazendo tudo isso, vai dar tudo certo.
Não tem como não dar. No Salmo de número 1 fala exatamente isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque os ímpios estão dando conselho na economia, na política, em todas as áreas. Mas aquele que teme ao Senhor, ele não anda de acordo com esses conselhos, ele anda por princípios, obedecendo mandamentos. E quando nós obedecemos mandamentos, não tem como dar errado as coisas, elas vão dar certo. E Deus, ele nos conduz através dos ensinos da sua palavra a descobertas significativas e principalmente na nossa vida financeira. Não tem como não melhorar, porque se a gente estiver obedecendo princípios, nós vamos colher. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós precisamos descobrir essa rota de como prosperar, obedecendo mandamento, andando nos caminhos do Senhor, tendo o temor do Senhor no nosso coração e ouvindo a disciplina dele, assim como ele falou, que ele leva a gente para o deserto, para saber o que está no nosso coração, para nos humilhar, para saber se nós vamos guardar, se nós não vamos nos esquecer dele, se não vamos atribuir aos nossos méritos, as nossas conquistas pessoais a nós mesmos, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a Bíblia, ela fala exatamente isso, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no devido tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus também falou isso para Josué, dizendo para ele meditar na palavra, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e tudo que ele fizesse iria prosperar. Os reis que foram bem-sucedidos na palavra de Deus, enquanto eles buscavam ao Senhor, eles prosperavam. Eles eram abençoados, eram ampliados na inteligência, nas conquistas, nas estratégias. Eles tinham uma mente criativa porque eles se aproximavam de Deus. E conosco não pode ser diferente. Nós só vamos obter resultados positivos, resultados extraordinários, conquistas sobrenaturais, se nós estivermos nos alinhando à palavra de Deus, aquilo que Deus quer, tendo temor do Senhor, andando nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra. E nesse dia, nós estamos meditando exatamente sobre isso. No 9 ele diz: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores, muradas até os céus. Ou seja, não importa o tipo de fortaleza que nós vamos enfrentar, os tipos de inimigos que vêm à nossa frente, o que importa é Deus estar conosco e nós estarmos com Ele. E aí não tem para ninguém, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. E ele diz que é ele que vai lançar fora os nossos inimigos. No versículo 4, quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor fez todas essas coisas, é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Então Deus, ele diz claramente que é Ele que vai à nossa frente fazendo todas as coisas. Então toda a honra, toda a glória é dele, é Ele que muda a nossa sorte. E que não é por causa da nossa justiça, não é porque nós somos bons, melhores, capacitados, não é por nada disso, é porque Ele é quem nos abençoa. Então com essa palavra eu encerro aqui, falando para mim e para você, que nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, olhar para aquilo que Deus diz, para que possamos ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida abençoada. Então que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê da sua paz. Shalom.